Pronto, agora tá. Obrigado, Ju. Então é isso. Bom que tá começando, né? Primeiro slidezinho agora. Então o citoplasma, ele é a nossa primeira substância com essa importância. É onde acontece as reações metabólicas da célula, formada por água e substâncias dissolvidas nela. Beleza? Vamos lá. Outra organela importante, tá? São os ribossomos, que aí todas as células possuem, tanto as células procariontes como as células eucariontes, como nós já vimos, tá? Então, todos os seres vivos possuem ribossomos. Por quê? Tá? Ele tem que ter uma importância, né? Se todos os seres vivos possuem ribossomos, ele tem que ter uma importância grande. E ele tem mesmo. Tá? Porque os ribossomos, como nós já vimos na nossa aulinha de síntese proteica, ele está intrincado com a produção de proteínas. Tá? Então, nós já vimos que a síntese proteica ela tem dois processos, a transcrição e a tradução. Né? A transcrição ela é a formação de RNA mensageiro, RNA tradutor e RNA ribossomal, tá? Que acontece lá no núcleo da célula. Beleza? E aí, o outro processo é o quê? A tradução, que acontece no citoplasma, que é onde estão os ribossomos. Tá? Então, a tradução, o RNA mensageiro, que é esse aqui, ó, onde eu estou passando a minha setinha, ele vai passar por dentro do ribossomo, que é essa estrutura aqui, ó, onde eu tenho uma subunidade menor e uma subunidade maior, tá? O RNA mensageiro, que é uma cópia do nosso DNA, tá? Então, Daniel, eu tenho algumas características, tá? Eu tenho olhos claros, eu sou careca, eu sou pardo. Então, eu tenho algumas características que estão contidas aonde? Estão contidas no meu DNA, tá? Eu sou como um bolo, para ficar didático, eu sou como um bolo e o meu DNA é como se fosse a receita para fazer esse bolo, né? Então, nesse livro de receitas estão contidas todas as informações para a formação, para a minha formação. Tá? Então, esses RNAs, eles vão ser uma cópia do meu DNA para a formação de proteínas, ou seja, para a formação das minhas características. Tá? Então, as proteínas, elas vão ser formadas com a ajuda do ribossomo. O RNA mensageiro, ele vai passar por entre os ribossomos, tá? O ribossomo vai ler e os RNAs tradutores, eles vão estar trazendo, como nós já vimos, quem não lembra, dá uma corridinha lá nos nossos materiais de síntese proteica, os RNAs tradutores vão estar trazendo os aminoácidos, tá? Que são as partezinhas que formam as proteínas. Tá? E assim eu vou ter a formação de síntese proteica. Tá? E as proteínas têm várias funções, gente, como nós já vimos. Tá? Proteína, ela forma a estrutura, né? Forma nossos músculos. As proteínas formam as enzimas que têm função catalítica importante para o nosso processo metabólico. Então, as proteínas têm N funções. Tá? Não existiria vida sem proteínas. Tá? E os ribossomos, eles se encontram tanto livres no citoplasma das células, tá? Como nas células eucariontes e também nas células procariontes. Agora, nas células eucariontes, eles também podem estar aderidos ao retículo endoplasmático rugoso, como nós vamos ver. Tá? Nas células que os ribossomos estão aderidos no retículo endoplasmático rugoso, essas proteínas que são formadas ali, elas vão ser empacotadas no retículo endoplasmático rugoso e vão ser expelidas para fora da célula. Então, por exemplo, uma insulina que é produzida no pâncreas, tá? Ela é produzida pelos ribossomos que estão aderidos lá no retículo endoplasmático rugoso da célula do pâncreas
e vão ser expelidas para fora da célula do pâncreas, tá? Vão ser expelidas para o sangue, né? É um hormônio que funciona no sangue para baixar o índice glicêmico, como nós já vimos, né? Então, a insulina é uma proteína que é formada nos ribossomos que estão aderidos no retículo endoplasmático rugoso. Agora, as proteínas que são formadas nos ribossomos livres são proteínas que são utilizadas dentro da própria célula, tá? Então tem essa diferençazinha. As proteínas que são formadas por ribossomos livres no citoplasma são proteínas que são usadas dentro da própria célula. Proteínas que são formadas por ribossomos que estão aderidos no retículo endoplasmático rugoso são proteínas que são empacotadas por ele e são endereçadas para fora da célula, beleza? Mas assim, basicamente, ribossomos, qual a função dele? Síntese proteica, tá? Produção de proteínas. Então, bem fácil de entender, é bem simples. Outra organela importante, tá aí, retículo endoplasmático rugoso, que também tem a mesma função, né? A síntese de proteínas e, como nós falamos, o empacotamento delas. E o endereçamento, né? Então, no retículo endoplasmático rugoso, a gente tem dois tipos, né? Eles ficam aqui próximo do núcleo, tá? Então aqui, ó, eu tenho o retículo endoplasmático rugoso e logo ao lado dele eu tenho o retículo endoplasmático liso. Por que que um é chamado retículo endoplasmático rugoso e o outro liso? Porque o rugoso, ele possui ribossomos aderidos a ele, tá? Então ele tem esse aspecto rugoso e ele é chamado de retículo endoplasmático rugoso. Se ele tem ribossomos aderidos a ele, então qual é a função dele? Síntese de proteínas, tá? Mas ele não tem apenas essa função. Ele tem a função de empacotar, ele funciona como se fosse um carteiro, né, de proteínas. Então ele empacota essas proteínas, tá? E endereça elas. Então, por exemplo, ele formou insulina. Essa insulina vai para onde? Essa insulina vai lá para o sangue. Então, ele vai empacotar, ele vai colocar ali um endereçamento que pode ser uma sinalização química, tá? Na proteína, e essa proteína com essa sinalização química vai ser endereçada para fora da célula, tá? Então, o retículo endoplasmático rugoso ela tem essa função de síntese proteica, empacotamento e endereçamento de proteínas, beleza? E ao lado dela, como nós falamos, tem o retículo endoplasmático liso, né? Que tem a função de produzir lipídios. Então, olha só que legal. Um tem a função de produzir proteínas e o outro tem a função de produzir lipídios, tá? Então, muitos lipídios que o nosso corpo produz, muitos colesteróis, tá? Nem todo colesterol, como nós já vimos nas aulas de lipídios, são ruins, tá? A gente tem o HDL, que é o colesterol bom, né? Que é o colesterol que limpa o nosso sangue, tá? Contra o colesterol ruim, tá? Então, é um colesterol bom. O colesterol, ele é bom, ele tem uma função primordial no nosso corpo, tá? Então, a gente precisa de alguns lipídios para sobreviver. E lembrando que os lipídios são fonte de energia, tá? A gente sempre tem essa teoria que gordura é ruim. Sim, gordura é ruim em excesso. Se você tiver gordura em excesso, é ruim. Mas qualquer coisa que você tiver em excesso no seu corpo é ruim, tá? Nós já vimos que o nosso organismo ele funciona em quê? Em homeostase, em equilíbrio. Até se você beber água demais, vai ser ruim para o seu corpo, tá? Água é bom, mas em excesso é ruim, tá? Sal em equilíbrio é bom, mas em excesso é ruim, tá? Então tudo em demasia, em excesso, vai ser ruim. Tá bom, gente?
Então, a gente precisa de alguns lipídios. E quem produz esses lipídios para a gente é o retículo endoplasmático liso, tá? Por exemplo, outro lipídio importante que o retículo endoplasmático liso produz, a testosterona, tá? Então, lá nas células nos gametas masculinos, tá? Dos espermatozoides masculinos, o retículo endoplasmático liso vai estar bem desenvolvido, porque é lá que tem a produção de testosterona, beleza? Então, no fígado também, o retículo endoplasmático liso, ele também vai estar bem desenvolvido, porque é lá que produz colesteróis importantes, que são essenciais para o nosso organismo. E outra coisa legal, ele atua na desintoxicação alcoólica, tá? O retículo endoplasmático liso. Então, o álcool, quando ele entra no nosso organismo, ele entra no retículo endoplasmático liso, ali acontece um processo metabólico, tá? O retículo endoplasmático liso desativa o álcool, porque o álcool é tóxico, tá? Ele pode matar células, tá? Ele é citotóxico, ele pode matar células, mas ele não mata por quê? Porque o retículo endoplasmático liso, ele faz essa desintoxicação alcoólica, beleza? Mas é o que eu falei. Tudo em excesso faz o quê? Faz mal, tá? Então, se a pessoa beber demais, ela pode ter cirrose hepática, porque ela está bebendo tanto que o fígado dela não vai conseguir desintoxicar esse tanto de álcool que ela está bebendo. E aí vai acontecer o quê? Vai começar a acontecer morte do fígado, né? E vai ter cirrose hepática, né? O fígado é um órgão importante e aí começa a ter morte múltipla dos órgãos, né? Ela começa a ter complicações. Show de bola, gente? Então, duas funções que o retículo endoplasmático liso tem: síntese de lipídios e desintoxicação celular, tá? Alguma dúvida até aqui? Ou posso continuar? É bem simples, né? É bem tranquilo. É bem tranquilo isso aqui. Então tá. O complexo de Golgi é bem legal. É bem legal, vocês vão gostar de saber. O complexo de Golgi, ele fica logo ao lado dos retículos endoplasmáticos, tá? Esse aqui, ó, esse rosinho aqui que eu tô passando a seta. Ele atua na secreção celular também. E assim, eu já falei do retículo endoplasmático rugoso e liso. Um produz proteínas e o outro produz lipídios. O que está faltando produzir? Ó, já produzi proteínas e lipídios. Está faltando qual substância orgânica importante? Carboidratos, né? E quem vai produzir os carboidratos? É isso mesmo, o complexo de Golgi, o complexo golgiense, tá? Então, o complexo de Golgi, ele produz alguns carboidratos importantes, tá? Que o nosso corpo ele precisa, tá? Para sobreviver. Ele não faz fotossíntese, tá, gente? Quando eu estou falando que ele produz, não é que ele faz fotossíntese, não, tá? É que ele... Ué, o que aconteceu? Saiu daqui? Vocês estão vendo o slide, né, gente? Dá só um alô aí para mim, por favor. Que saiu da tela aqui do nada. Tá, obrigado. Estamos vendo. Tá, obrigado, obrigado. Não é que ele faz fotossíntese, não, tá? Com a ajuda de algumas enzimas, né? E com algumas substâncias dissolvidas no citoplasma, ele tem essa capacidade de produzir alguns carboidratos, tá? Mas ele não faz fotossíntese, pelo amor de Deus. Quem faz fotossíntese são só plantas, quem tem cloroplasto, tá? E ele atua na secreção celular também, ele tem essa capacidade de endereçamento
assim como o complexo, o retículo endoplasmático rugoso, ele tem a capacidade de sinalizar essas substâncias e endereçá-las, tá? Ou para dentro da célula ou para fora das células, beleza? E uma coisa muito legal, tá? A gente, desde criança, a gente costuma aprender, né? As pessoas costumam falar para a gente o seguinte: olha só, mesmo que você tenha perdido tudo na vida, mesmo que a sua vida seja uma bosta, mas olha só, pelo menos uma corrida você ganhou na vida, que foi a corrida lá quando você era um espermatozoide, né? Quando você era um espermatozoide, você estava competindo com milhões de espermatozoides e você foi o primeiro a chegar no óvulo da sua mãe, né? Essa corrida, mesmo que você tenha perdido tudo na sua vida, mas essa corrida você ganhou. Mas sinto lhe informar que nem essa corrida você ganhou. Você pode ter tido sorte, e você teve uma sorte, mas nem essa corrida você ganhou. Por quê? Vou te explicar por quê. Porque o primeiro espermatozoide a chegar ao ovócito secundário, por que é o ovócito secundário? Porque óvulo é só quando ele é fecundado, tá bom? Então a gente tem essa denominação chatinha aí. Óvulo é só quando o ovócito secundário da mulher ele é fecundado com o espermatozoide. Quando a mulher ovula, logo assim que a mulher ovula, a gente chama ele de ovócito secundário, tá bom? Então, quando o primeiro espermatozoide vai chegar no ovócito secundário da mulher, ele vai expelir uma substânciazinha que tem aqui no acrossomo, tá? E esse acrossomo é o complexo de Golgi que produz essas substâncias que vão ser expelidas pelo espermatozoide. Por que o espermatozoide tem que expelir essas substâncias? Porque no ovócito secundário da mulher, ele tem uma capa, ele tem uma proteção, chamada de corola, tá? Ele tem essa capa protetora que ela é dura, ela parece um concreto de duro, tá? E no acrossomo dos espermatozoides, ele possui essas substâncias que vão dissolver essa capa protetora do ovócito secundário, tá? E aí, para dissolver essa capa protetora, eu não preciso de um espermatozoide, tá? Eu preciso de milhares, milhões de espermatozoides batendo ali, né, nessa capa protetora e morrendo, tá? Batendo, jogando a sua vesícula, dissolvendo e morrendo, batendo, dissolvendo e morrendo. Até chegar você, né, eu, Gabriel, Maria Lu, Alice, Maiara, nós que tivemos sorte de nascer, a gente chega lá e viu essa capa protetora aberta, já dissolvida pelos nossos outros irmãozinhos ali que morreram pela gente. E aí a gente encontra caminho livre e entra, né? Mas a gente foi um dos mais lentos. Então a gente não foi o primeiro a chegar, tá? Mas o complexo de Golgi ele tem essa função, né, de produzir essas substâncias, tá, no espermatozoide, essas substâncias que vão degradar essa capa protetora do ovócito secundário, né, e aí formar a cabeça do espermatozoide, que é chamada de acrossomo. Então ele é importante no processo de fecundação, tá, gente? Ele é bem importante no processo de fecundação. E outra coisa legal, ó, as nossas mitocôndrias são todas das nossas mães. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Por que que todas as nossas mitocôndrias são das nossas mães? Eu não tenho nenhuma mitocôndria do meu pai. Porque no espermatozoide do homem, todas as mitocôndrias estão aqui na base do flagelo, tá? Que as mitocôndrias, como a gente sabe, elas são essenciais para a produção de ATP, né? Produção de energia, que são importantes para o movimento do flagelo, tá? E o DNA está aqui, ó, tá aqui no núcleo, tá? Então, quando o acrossomo quando a cabeça do espermatozoide bate aqui no ovócito secundário,
ele só vai entrar essa parte aqui da cabeça do espermatozoide. Essa daqui não entra. Tá? Então, as mitocôndrias masculinas não vão entrar no ovócito secundário da mulher. Tá? Apenas o núcleo, apenas o DNA. Então, todas as nossas mitocôndrias é algo interessante, já até caiu em prova, já até caiu em vestibular. Não sei se foi da UERJ ou do Enem. Se eu não me engano, foi da UERJ. Mas é uma questão interessante. Todas as nossas mitocôndrias são de origem maternas, tá? Existem até doenças mitocondriais, tá? Então, e essas doenças mitocondriais vêm, portanto, são portanto, de origem maternas, tá? Porque as nossas mitocôndrias são de origem materna. Tá? Então, desculpem aí, não sei se vocês gostaram dessa informação, né? Você acabou com o único conforto. Desculpa, Josi, não era para. Mas assim, sorte a gente teve, né? Sorte a gente teve. Eu acho que a gente pode jogar na Mega Sena aí, porque sorte a gente teve bastante. Uma coisa, por isso que, não sei se vocês já ouviram essa informação também, alguns homens que fazem lá o espermograma, né, para ver se eles são férteis ou não, né? Eles fazem um espermograma e aí lá no espermograma ele tem quanto de espermatozoide ele possui por miligrama de esperma. Tá? Quantos milhões de espermatozoide ele possui por miligrama de esperma. Tem um negócio desse assim. Eu não sei ao certo, mas tem essa informação. Se ele tiver não sei quantos milhões, ele é infértil. Tá? E se ele tiver tantos milhões, ele é fértil. Justamente por causa disso. Porque para ele fecundar uma mulher, ele precisa de vários espermatozoides ali para quebrar essa capa dura do que o ovócito secundário tem. Né? Com alguns espermatozoides, ele não consegue quebrar. Tá bom? Então, homens que possuem, pode ser viril, né? Mas homens que possuem poucos espermatozoides no esperma dele, ele não vai conseguir ser fértil, né? Não vai conseguir gerar descendente. Beleza? Então, o complexo de Golgi, ele tem essas importâncias aí. Gastei toda a sorte que eu tinha logo de primeira. Gabriel, acho que eu também tô nessa contigo. Porque, olha, pelo amor de Deus. Tá difícil também, meu filho. Tô contigo. Tô contigo. Vamos lá para outra organelazinha. Lisossomos, tá? Os lisossomos são importantes. Ele é chamado de estômago celular, tá? Por quê? Porque ele é importante para a digestão intracelular, né? Então, a gente está vendo aqui no gifzinho uma ameba correndo atrás de uma bactériazinha, né, de um alimento dela, e ela, opa, pegou, e lá agora ele vai digerir, né? Não é ameba não, desculpa, gente. No vídeo ele estava falando que é um linfócito, né? É um glóbulo branco do nosso sangue. Então ele está indo lá, ó, correndo atrás e pegou uma bactéria e aí ele vai digerir. Então é assim